Olá a todos. Sejam bem-vindos ao nosso espaço de discussão sobre temas relevantes na educação superior no Brasil e no mundo. Educação em Cena é um programa voltado às questões que envolvem a educação nos níveis básico e superior. Trata-se de um dispositivo interativo que tem como objetivo pautar temas relevantes às IES, tanto do ponto de vista acadêmico, administrativo, financeiro e pedagógico. Nossa intenção é apresentar as conexões e inovações nas áreas que podem facilitar e ativar dispositivos de mudanças às situações que fazem parte do cotidiano das instituições de educação básica e superior. O nosso programa tem uma previsão de 25 minutos e contará sempre com especialistas das áreas de educação e saúde. Eu sou Alexandre Lemos e terei o privilégio de participar aqui desse debate com os dois professores. A nossa primeira convidada de hoje é a professora doutora Suzana Schwertz Fungueto, consultora da empresa 2 em 1 Comunicação e Educação, ex-coordenadora geral de avaliação dos cursos de graduação e IES do INEP-MEC. E em breve vai estrear como colunista da revista BSB Magazine, que você pode acessar pelo www.bsbmagazine.com.br. O nosso segundo convidado é o professor Dr. Alcindo Antônio Ferla, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Educação pela Universidade também Federal do Rio Grande do Sul e atualmente professor associado também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando no curso de bacharelado, no curso de pós-graduação em saúde coletiva. Como está a questão do envelhecimento hoje no Brasil? Bom, eu diria que no Brasil e numa quantidade grande de países, o envelhecimento se tornou um problema muito expressivo. E ele se tornou um problema muito expressivo porque, de uma certa forma, nós vivemos numa cultura de produção e as diferentes políticas públicas e as diferentes instituições não conseguem ter ofertas ao final do período que se aprendeu a denominar de o período produtivo. Então, nós mantemos o que a professora Maria Cecília Minayo identificou nos seus estudos em meados da década de 80, e que há uma verdadeira violência institucional que envolve a problemática do idoso. Ao final, nós não temos muitas alternativas de inserção social, elas são muito pontuais. Temos algumas iniciativas com universidades, a UNB tem uma experiência interessante, mas objetivamente se constitui um problema na organização da vida. No retorno do trabalho, o espaço originalmente disponível para homens e mulheres que retornam ao seu domicílio, ele está ocupado por uma outra dinâmica. As ofertas sociais, as ofertas de lazer, de cultura, são muito poucas e elas frequentemente são oferecidas a um extrato de população, quer dizer, tem um filtro econômico para acessá-las. E, então, por outro lado, no serviço de saúde, nós ainda temos um conceito prevalente de que a velhice se assemelha ao adoecimento, ela se espelha no adoecimento. E o que não é verdadeiro, porque nós temos um envelhecimento fisiológico, enfim, pessoas com capacidade muito grande de convivência, de interação e de produção que não seja exclusivamente no mundo do trabalho. Então, eu diria que é um grande desafio para as políticas públicas e para o ensino, para a formação. Com certeza, porque o Brasil é um país que envelheceu, mas que ele passou de um país de crianças para um país de velhos sem fazer essa transição. Então, muitas vezes, as instituições, falando na formação especificamente, não falam sobre a questão da intergeracionalidade. Ou seja, como é que vamos fazer essa transição de um país jovem para um país velho? As políticas públicas, elas existem, mas elas não foram implementadas de uma maneira adequada e muito menos elas são ensinadas no dia a dia da sala de aula na educação superior. Nós temos algumas cadeiras sobre envelhecimento, mas essas cadeiras também não
né, não colocam o que é o envelhecer saudável. Está muito mais preocupado com quais são as doenças prevalentes do que todo esse processo. Então, em suma, o Brasil, o país, o governo, não se preocupou em cuidar dos velhos, não esperava que o brasileiro vivesse tanto. Na verdade, nós tivemos esse processo de envelhecimento, essa inversão da razão de envelhecimento. No caso brasileiro, ela aconteceu num período curto. Em 50 anos, nós tivemos o mesmo efeito da velocidade de envelhecimento que nos países europeus e na Argentina se desenvolveu ao longo de 250 anos. Então, teve um conjunto grande de adaptações. Por outro lado, esses indicadores estão mostrando que esse processo continuará existindo. Então, tem razão, em alguma medida, o despreparo, a falta de prospecção, e eu diria que temos uma cultura que ela é uma cultura que precisa ser reescrita. Nós precisamos, além de preparar os profissionais de saúde, também ter capacidade de reinserção no mercado de trabalho, no convívio social. Quer dizer, a gente fala de disciplinas e da aprendizagem sobre o envelhecimento e, em uma medida muito grande, me parece que a própria população idosa deveria estar sendo envolvida com relação a isso. Na escola básica, nós temos aí um problema relativo à formação cultural que poderia estar sendo absorvido por trabalho voluntário, por trabalho que mobilizasse o envolvimento de pessoas com mais idade, enfim, e que pudessem trazer aspectos da cultura geral, da cultura alimentar. Me parece que no conjunto das instituições, e eu me reportava à professora Minayo, justamente porque essa expressão violência institucional constitui um imaginário que, depois de sair do sistema produtivo, parece que as pessoas perdem o valor e que há uma certa expectativa de que a transição para a próxima dimensão da existência aconteça. É preciso que a gente crie também dispositivos culturais de incluir o envelhecimento e a pessoa idosa em atividades que são atividades do cotidiano, inclusive no retorno ao mundo do trabalho. Porque aquele próprio livro do Homo Deus, né, coloca que os nossos netos vão viver 200 anos. E se os nossos netos vão viver 200 anos, dá para fazer várias vezes na vida várias coisas, como, por exemplo, voltar à universidade para estudar, voltar ao mercado de trabalho, ter outras opções, ter outros empregos, outras necessidades, outras questões resolvidas numa existência só. O problema é que hoje a gente se imagina velho, mas não se imagina com 200 anos. E nós temos vários brasileiros que já passaram dos 100 anos. E nós temos lugares no Brasil de famílias de velhos. Que o pai tem 90, o filho tem 70 e o neto está com 50 anos, chegando aos 50 anos. Então, assim, como pensar essa nova organização familiar que envelheceu, mas não tem recurso suficiente para ela. Não tem uma calçada adequada, não tem um atendimento na unidade básica de saúde, quer voltar para o mercado de trabalho, não sabe como, tem a questão da tecnologia. E eu acredito que as instituições de educação superior devem se preocupar muito com esse processo e os profissionais que estão na rua também têm que se dar conta que nasceu e envelheceu, né? Senão morreu. Tu lembras bem essa questão do atendimento, das demandas de atendimento. No serviço de saúde, a gente tem um sistema de saúde preparado para doenças agudas e para doenças que pressupõem uma capacidade de retorno a algum cuidado domiciliar. Na Itália, tivemos há pouco tempo um seminário importante sobre o envelhecimento na região de Bolonha e a próxima etapa do envelhecimento, se o Brasil repetir esse movimento dos demais países, é a gente ter núcleos familiares constituídos não por um conjunto de adultos jovens, de crianças e de pessoas idosas, mas de um idoso de 60 anos, de 90 anos, sendo cuidado pelo seu filho de 60 anos. Então, isso cria desafios importantes para a organização das casas, para a acessibilidade, para o risco de acidentes, porque o envelhecimento fisiológico ele fragiliza o corpo,
Não será mais um corpo adolescente com igual capacidade de recuperação, e isso vale também para o serviço de saúde. Evidentemente que uma recuperação, por exemplo, de uma fratura óssea, que inclui o implante de uma prótese, não poderá ser feito num hospital que restringe radicalmente o convívio familiar, o convívio social, porque essa internação será de longa duração, ela sobrecarregará esse leito hospitalar, enquanto que nesses países nós temos variações de serviços, a especialização, a rede de cuidados progressivos, por exemplo, de Portugal e na Itália, vai criando serviços substitutivos e serviços intermediários, de tal forma que uma internação aguda seja tratada como uma internação aguda, inclusive na população envelhecida. Para isso nós temos uma mudança cultural e uma mudança nos planejadores de políticas públicas e também nos profissionais que atendem, porque um serviço que tenha uma condição mais asilar para um idoso, ele precisa necessariamente responder ao que nós esperamos que aconteça com todos os serviços, mas com o idoso particularmente. O hábito alimentar terá que ser adaptado, enfim, tem um conjunto de motivações, ele não poderá ser apenas um paciente em recuperação de uma fratura óssea, ele terá que ser entendido na sua multiplicidade, porque senão a essa recuperação estará associada a um quadro de depressão, enfim. E a própria questão familiar também, né? Eu tenho uma nova dinâmica familiar, quem cuida de quem, né? Quem cuida de quem quando está velho. A relação dos serviços, então, assim, uma nova profissão que está surgindo com muita força é a questão dos cuidadores. Estão surgindo os cursos no Brasil de gerontologia, né? Na graduação. E se tem pensado muito de como absorver esses serviços. Ao mesmo tempo, os cursos de arquitetura não têm uma disciplina de arquitetura e envelhecimento. Sim. E aí a gente não sabe o que fazer dentro desse processo. Professores, outra questão que eu queria saber também é o que envolve hoje, as principais questões que envolvem a saúde e a educação nesse processo de envelhecimento. Então, tem alguns temas que eles entram na agenda do cuidado e da formação e que a gente sabe pouco sobre eles. Me ocorria quando Suzana estava comentando esses desafios aí de áreas de conhecimento como a arquitetura, me ocorreu que uma temática que retorna com muita frequência e que nós a identificamos pelo problema da AIDS, pelo contágio, pelo crescimento da AIDS na terceira idade, que é a sexualidade. A sexualidade na terceira idade, que é um tabu. Parece que nessa concepção de violência, nessa concepção violenta que se estabeleceu nessa cultura de violência, ao idoso vão sendo retiradas as capacidades, e uma delas é a da sexualidade, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Nós temos um certo mantra que o uso do preservativo, por exemplo, é o que é ofertado no serviço de saúde. O adolescente, o adulto jovem, participou de uma cultura de erotização do uso do preservativo que é incorporada mais ou menos ergonomicamente no ato sexual. O idoso não, com o agravante de que a sua fisiologia não responde exatamente da mesma forma. Então veja que nós temos um problema. Os nossos profissionais saberiam, ao prescrever o preservativo, constituir também a capacidade de fantasiar o uso do preservativo? Sim, porque se ele for apenas uma interrupção mecânica, de verdade inviabiliza a relação e isso só não é um problema para o jovem com alta performance, porque para o idoso, e isso é uma coisa de socialização que na cultura dentro dos serviços está naturalizada. Então, um grande desafio é
responder a essas especificidades, seja na arquitetura, seja no urbanismo, Suzana lembrou bem, a gente está habituado a pensar que a calçada e que a rua tem um padrão estético que não fala de acessibilidade, não fala de acessibilidade para o idoso. Tenho de segurar, vou cair, quem vai me levantar, eu vou me quebrar, quem vai me levar para o hospital. Então, e essa violência, me ocorre que essa temática ela vai mostrando também um padrão de civilidade. Nas redes sociais estão tomadas de fotografias que mostram jovens sentados, por exemplo, nos assentos preferenciais dos idosos, fazendo cara de sono quando o idoso... Ora, não é uma concessão, não é um privilégio ao idoso o assento preferencial, é porque, bom, se entende que o equilíbrio estará prejudicado, que a dinâmica... Então, eu diria que nós temos um grande desafio, que é incorporar o envelhecimento como uma etapa da vida fisiológica da qual todos passaremos. Em função disso, as políticas públicas estão preparadas hoje para implementar essas soluções que vão trazer mais conforto para o envelhecido no Brasil? Mas eu acho que o problema não são as políticas públicas, elas existem. A lei do Estatuto do Idoso, ele é perfeito. O problema é que ele não é cumprido. As políticas públicas existem, mas acho que a consciência dos gestores não chegou no nível do envelhecimento ainda. Porque tenta se atender a uma população jovem, né? E se esquece do idoso que vai ficar lá e ele acaba se apagando na sociedade. Ou nós temos o idoso muito ativo, ou nada ativo, né? Não tem um meio termo dentro desse processo. Eu diria que a formação das políticas públicas, ela responde, quer dizer, nós temos movimentos sociais aí que conseguiram organizar adequadamente o conteúdo. Foi muito bem lembrado o Estatuto do Idoso. Entretanto, nós sabemos também de que no ciclo de uma política, a formalização, a publicação como portaria, como decreto, como lei, é uma etapa, e que na próxima etapa os atores envolvidos nas políticas públicas se colocam em cena novamente. Parece que nessa etapa de implementação, essas políticas não são cumpridas, e elas não são cumpridas, entre outras coisas, porque a gente não tem preparo, isso não compõe a formação dos profissionais de saúde, não compõe a formação dos tomadores de decisão, e a prioridade na alocação de recursos também não fortalece as políticas. Então, eu diria que nós temos um ciclo vicioso no processo de implementação das políticas que tem ignorado o conteúdo das políticas. E que as pessoas só acabam se dando conta quando elas têm alguém da sua família que envelhece. E aí precisa de mais cuidados e todo esse processo. Então, tudo isso leva a crer que o Brasil está engatinhando em relação ao envelhecimento, ao tratamento do idoso, das políticas que vão trazer mais conforto a isso. O Brasil está engatinhando. Exatamente. Infelizmente, o Brasil está engatinhando. As universidades, as faculdades, os centros universitários têm projetos que envolvem, né, o cuidado com o idoso, a questão do envelhecimento saudável. Na própria UNB, no qual eu sou voluntária do projeto Unicer, tem 1.600 idosos envolvidos dentro desse processo, e se trabalha desde a questão do empoderamento do idoso, as questões pertinentes à saúde, sexualidade, até a inserção no mercado de trabalho. Só que é uma pequena parcela da população do Distrito Federal, porque o Distrito Federal envelheceu como o resto do país. Os idosos do Distrito Federal, diferente dos outros lugares do país, têm uma grande concentração de renda, mas ninguém sabe o que fazer com isso e esse processo. E às vezes também gera a questão da violência, porque o idoso ele assiste monetariamente toda a família, aí ele participa de projetos, né, de empoderamento, e aí muitas vezes a família diz, mudou, tá namorando, não pode publicar isso, não pode fazer aquilo. Aí ele vai para as redes sociais e ele não pode participar, e aí vai se dando toda uma questão, né, de assim, quem era o meu avô? Nossa, meu avô pode fazer isso? Será que é permitido na família? Então, acho que a concepção de família também tem que ser discutida. É um tema que a gente vai ter que debater bastante. O nosso tempo está acabando aqui, mas eu queria uma consideração final da professora Suzana e do professor Alcindo. O que a gente vai esperar
para ter uma solução a curto prazo, apesar de ser questão de envelhecimento. Mas a gente tem que começar, né? Eu diria que nós precisamos criar mais visibilidade sobre o tema do envelhecimento, fortalecendo publicações, fortalecendo estudos, mas também no espaço da sociedade, pautando temas que sejam mais generosos com o processo de envelhecimento. Quer dizer, se a gente continuar imaginando que o valor das pessoas é o que elas conseguem alocar no sistema produtivo, nós continuaremos naturalizando a violência contra o idoso. Isso acontece, por exemplo, na discussão que se faz sobre reforma previdenciária ou reforma do mundo do trabalho. Quer dizer, parece natural que as pessoas sejam submetidas a um processo enquanto elas tiverem energia. Nós queremos que elas tenham a possibilidade de convívio e de compartilhamento enquanto elas tiverem energia e após um período longo aí de inserção no mundo do trabalho. E esse debate, ele joga uma força cultural de violência contra o idoso que ela é pouco percebida. Então, me parece que nós precisamos avançar muito na formação, na implementação de políticas públicas, mas, sobretudo, a visibilidade de reconhecer a existência. Todos nós, espero, chegaremos na fase do envelhecimento. Então, me parece que essa cultura da alteridade ela é importante também. Quer dizer, que nós nos enxergarmos um pouco nesse idoso que a gente quer submeter ao mundo do trabalho, que a gente não sabe o que fazer com ele no serviço de saúde ou no serviço de apoio social. Exatamente. Eu acho que, complementando essa ideia, eu acho que o Brasil precisa, tenho certeza, trabalhar mais a questão da intergeracionalidade. Nós temos que aprender a conviver com as diferenças, temos que aprender a conviver com os diversos tipos de famílias, de necessidades e fazer uma transição um pouco mais adequada a este processo de envelhecer. Porque se eu nasci, automaticamente eu cresci e eu vou envelhecer. Eu só não vou envelhecer se eu morrer. Então, eu preciso ter, em termos de sociedade, um lugar para todos. E todas de uma forma legal e igual em relação a quem eu quero ser e qual lugar que eu vou estar. E aí eu acredito sim que tem que se criar empregos, a figura do estagiário sênior ensinando. A gente tem observado que na universidade o comportamento dos idosos tem modificado o comportamento dos jovens sim. Em relação às palestras, ao respeito, a questão da educação, do professor, da cidadania, desse processo. Pois não, eu queria agradecer ao professor Alcindo Antônio Ferla, a professora Suzana Schwartz Fungueto, pelo esse primeiro Educação em Cena. Teremos vários outros aqui, vamos botar disponíveis para você aqui no YouTube e vamos tocar esse barco aí, né? Cuidar disso. Okay. Obrigado a vocês. Obrigado. Esse é um evento realizado aqui na TV BSB Magazine e também com a 2 em 1 Comunicação e Educação. E tem o apoio da plataforma Mais Conexão, BSB Magazine e a Associação Nacional dos Centros Universitários, que é a ANACEL. Obrigado a vocês e até a próxima.